Olá, quero saudar os meus queridos irmãos e as minhas queridas irmãs na bendita e na preciosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta ocasião, essa saudação se reveste de muito maior exultação, de muito maior alegria por causa da semana da Páscoa, porque a cristandade universal nos quatro cantos da terra celebra esta semana a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, a vitória definitiva da vida sobre a morte. Durante essa semana, nós teremos meditações especiais acerca desse tema e hoje, dando início a esse propósito, eu quero convidá-lo a ler, juntamente comigo, o Evangelho segundo Lucas, em seu capítulo 24, dos versos 1 a 8. Por favor, preste atenção. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Que Deus, pelo seu Espírito, nos abençoe na leitura e da meditação da sua palavra. É importante lembrarmos, para aquilo que vamos falar nesse momento, que o Evangelho de Lucas é o mais universal dos evangelhos. Os evangelhos, como você sabe, foram escritos na língua grega, que era a língua predominante no primeiro século entre as pessoas cultas e entre as pessoas que haviam sido letradas. Lucas queria alcançar toda a bacia do mar Mediterrâneo, falando a linguagem grega, falando das verdades do Evangelho dentro de uma perspectiva greco-romana ou helênica, se você assim quiser, que foram as que estavam sedimentadas naquela região por pelo menos 200 anos. Ora, por que isso é importante? Porque ao observar como essa narrativa nos fala acerca da presença e da conversa que os anjos tiveram com aquelas mulheres, os anjos começam com uma pergunta: por quê? Ora, isso deve chamar a nossa atenção, porque quando os anjos aparecem na Bíblia, geralmente eles têm saudações de paz. Paz seja contigo. Não temais. Bem-aventurada, como Gabriel fala para Maria. Todavia, esses anjos têm uma palavra diferente. Com certeza aquelas mulheres estavam assustadas. Com certeza aquelas mulheres estavam entristecidas. Mas eles não falam paz seja convosco. Eles não dizem bem-aventuradas são vocês, primeiras testemunhas. Eles perguntam por quê? E por que, na cultura greco-romana ou helênica, se você preferir, é tão importante saber o início dessa saudação? Porque os gregos, envolvidos na filosofia grega clássica, tratavam a pergunta como uma fonte geradora de sabedoria. A maiêutica grega
Sócrates, Platão e Aristóteles, significava que através das perguntas nasceria dentro do coração a necessidade de uma busca, uma ação em direção a uma resposta. E quando esta busca acontecesse, aconteceria um insight, haveria uma luz, porque a pessoa foi obrigada a parar e pensar naquilo que está no seu coração. Ora, tomando carona nesta cultura e tomando carona nessa pergunta dos anjos, por quê? Que, na minha opinião, é uma pergunta perplexa. Por quê? Que, na minha opinião, é uma pergunta inconformada. O que é que vocês estão fazendo aqui? Por que é que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Na aurora, vocês tinham que estar celebrando, mas vocês estão ainda com o coração entristecido. Por quê? Eu queria pensar algumas coisas acerca desse porquê. Eu penso que os anjos perguntam àquelas mulheres por quê, para que elas pudessem pensar acerca da sexta-feira. Por que elas ainda estavam presas na sexta-feira? Veja o que o verso 1 nos diz. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Na sexta-feira, o ofício fúnebre, digamos assim, do Senhor Jesus Cristo, tinha sido realizado às pressas. Ele não recebera flores, ele não recebera ungüentos, ele não recebera perfumes. Seu corpo fora rapidamente envolto em lençóis e colocado num túmulo sem o tratamento carinhoso que aquelas mulheres gostariam de dar. Chega o sábado, pela lei, elas não poderiam cuidar disso, então logo alta madrugada, perceba, bem cedinho, ainda ansiosas, ainda pensando na sexta-feira, elas levam perfumes para o colocar no corpo. Ora, se elas assim pensavam, é porque sabiam que no domingo iriam encontrar Jesus lá. Prepararam os ungüentos, mas o seu coração havia esquecido que os ungüentos seriam importantes na sexta. No domingo, eles seriam dispensados. Quando elas passaram o sábado ansiosas, quando elas separam os perfumes e alta madrugada, percebam muito cedinho, elas vão ao túmulo, é o coração humano aparecendo, concentrando-se mais na tragédia, concentrando-se mais na dor do que na celebração da vitória. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Porque o coração humano é mais preso ao que é trágico, é mais preso à tristeza do que à celebração e à alegria. Veja como nós somos. Nossos pais foram bons pais. Nós tivemos essa bênção, pelo menos a grande maioria de nós. Mas como é fácil e rápido lembrar dos eventos tristes. Como é fácil e rápido lembrarmos dos nossos traumas. Como é fácil e rápido lembrarmos de quando eles erraram. Esse é o coração do homem. Parece que as coisas tristes nos marcam mais que as coisas alegres. Nós, com o nosso coração que se prende à tragédia, nós, com o nosso coração de metal, parece que somos atraídos ao que é mórbido, ao que é ruim, ao que é problema, como um imã. Sempre presos ao problema, sempre presos às razões para a tristeza, com muito mais facilidade do que presos às razões da alegria e do louvor. Veja como nós nos comportamos com os nossos filhos. Muitas vezes nós conversamos com nossos filhos apenas por causa de problemas.
Muitas vezes, separamos solenemente um momento para conversar com nossos filhos quando estamos enfrentando dificuldades. Mas não damos essa mesma atenção para celebrar e para comemorar as alegrias. O filho deixa de ir à igreja e você faz questão de dizer: você está errado, você é professo, você é batizado, você tem compromissos. Sim, nós devemos dizer estas coisas carinhosamente, exortando nossos filhos quando eles não estão cumprindo os seus deveres espirituais. Mas, por outro lado, será que damos a mesma atenção quando eles estão na igreja? Será que abraçamos nossos filhos e dizemos assim: filho, que bom cultuar a Deus com você, filho. Que bom quando nós abrimos a boca na igreja e cantamos o mesmo hino. Filho, eu tenho certeza que a alegria de Deus é aquela que está no meu coração. A alegria de ter você na casa do Senhor é muito grande. Como é fácil se concentrar nos problemas. Como é fácil o nosso coração ficar preso na sexta-feira. Como é fácil tratarmos mais dos problemas do que dedicarmos nosso tempo a louvor e a gratidão. Por que vocês procuram aquele que vive dentre os mortos? Porque o nosso coração muitas vezes está preso na sexta-feira da tragédia. Esse é o coração humano. Mas a pergunta ainda poderia ter uma outra resposta. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Porque o coração do homem esquece facilmente das promessas. Porque o coração da mulher, porque a tendência da humanidade é esquecer-se daquilo que Deus diz e que a palavra diz. Preste atenção no verso 6. Ele não está aqui. Lembrai-vos de como vos preveniu estando na Galileia. Verso 7 agora. Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Observe como o coração do homem, observe como o coração da mulher, observe como o coração humano, pecador, esquece das promessas. O Senhor Jesus Cristo disse: eu serei entregue na mão dos pecadores. E foi o que aconteceu. A traição de Judas, a prisão, o questionamento interrogatório no Sinédrio, o escárnio, a tortura, a crucificação, tudo isso aconteceu conforme o Senhor disse. Mas o Senhor também disse: ressuscitarei no terceiro dia. Aquelas mulheres, portanto, lembraram-se de que Jesus disse acerca das dificuldades, da tristeza, do grande momento de tragédia que estava para acontecer. Mas quando aconteceu, elas não lembraram das promessas. Esse é o nosso coração. O que é que a Páscoa nos convida? A Páscoa nos convida a lembrar das promessas. Filho, filha querida, o nosso coração se esquece das promessas. É claro que no mundo tereis aflições, mas é claro também, estarei convosco. É claro que no mundo nós temos problemas, mas nos esquecemos também que há um poder no Espírito Santo para nos fortalecer com paciência, com perseverança, com resiliência, com todas as bênçãos necessárias para superarmos o sábado, para superarmos a sexta, para superarmos que haverá traição e haverá crucificação, e lembrarmos que há um domingo no qual a aurora trará a mensagem e a luz para todas as nações. O túmulo está vazio. Esquecer-se das promessas sempre é um problema para a vida do crente. Você deve lembrar-se que Abraão recebeu a mais gloriosa promessa junto com a sua esposa Sara. Vocês vão dar à luz. Mas o tempo passa, a promessa a seus olhos demora,
fica tardia e eles tentam ajudar Deus. O que é tentar ajudar Deus? É Agar. O que é tentar ajudar Deus? É querer dar um jeitinho. O que é tentar ajudar Deus? É esquecer-se das promessas. E quando Abraão esqueceu-se das promessas, que grande problema ele trouxe para a sua vida. Ciúmes, disputa, que grande problema ele trouxe para a história da humanidade. Essa história de Agar e Sara tem seus problemas até os dias de hoje. Quando um crente se esquece das promessas de Deus, Deus não esquece dele. Deus cumpriu a sua promessa em Abraão. Quando aquelas mulheres esqueceram das promessas, lembrando só da sexta e do sábado, da traição e da crucificação, Deus cumpriu mesmo assim as suas promessas. Mas elas ficaram 3 dias angustiadas. E Abraão teve que lidar com vários problemas práticos de ter um filho da escrava e de ter um filho legítimo com a sua mulher. Filho, filha querida, que problema você passa por estar esquecendo das promessas? Deus prometeu que vai fazer do seu casamento um casamento abençoado. Sim, nós temos problemas. Não esqueça que você é pecador e que a sua esposa é pecadora. Não esqueça que seus filhos são pecadores. Mas também não esqueça que a Bíblia nos trata como família da aliança e herdeiros de uma grande promessa. Aproprie-se delas. Viva na dependência delas. Ore, jejue, esforce o seu coração a meditar e a pensar sempre nas promessas de Deus acerca da sua vida. Quando você se concentra nos problemas, o seu coração está na sexta-feira. Quando você se concentra na tragédia e na tristeza, os traumas ainda estão deixando seu coração preso na sexta-feira. Mas a Páscoa é um momento glorioso de lembrança. Deus prometeu. Jesus prometeu. E é assim que o coração do crente se alimenta. Firme nas promessas do meu Salvador. Firme nas promessas de Jesus. Vivo pelos séculos do seu amor. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas. É assim que um crente vive. Firme nas promessas. Crê que seu filho vai voltar para a igreja. Firme nas promessas. Crê que seu casamento será transformado. Firme nas promessas. Creia que a sexta-feira passou e a angústia do sábado foi vencida, porque amanhã do domingo aconteceu. Chegou, a aurora raiou e Jesus ressuscitou. Ele ressuscita quando nós estamos firmes nas promessas e ressuscita também quando não estamos firmes. Mas o que é o convite? Fique firme, ele vai ressuscitar. Fique firme, ele vai vencer a morte. Fique firme, ele vai abençoar a sua vida. Creia nas promessas. E quando nos esquecemos das promessas, os anjos perguntam, por quê? Mas, em terceira e última das coisas que andei pensando, há mais um porquê. Os anjos perguntam, por que vocês estão aqui? Por que vocês procuram dentre os mortos aquele que vive? Porque o nosso coração precisa sempre lembrar-se da palavra. Veja que coisa curiosa o texto nos diz no versículo 8. Então se lembraram das suas palavras. Por que é que nós estamos gastando o tempo indo a um túmulo vazio? Por que é que o nosso coração fica preso na tragédia, na morte e no trauma? Estas coisas têm um custo espiritual tremendo. Estas coisas têm um custo emocional tremendo. E sabendo dessas coisas, o próprio Deus cria situações para que nos lembremos
das palavras de Jesus. Aquelas mulheres, quando foram questionadas pelo anjo, puderam pensar e ouvir uma nova mensagem. Seu coração fora tomado pelo impacto, e o mesmo impacto da pergunta foi o impacto da lembrança. Lembraram das suas palavras. Filho querida, filha querida, o que é a Páscoa? É a lembrança das palavras de Jesus. O que é a Páscoa? É o avivamento da palavra de Deus em nosso coração. O que é a Páscoa? É uma ocasião para novamente pegarmos a nossa vida e nos firmarmos apenas na palavra. Não ande pelas circunstâncias, filho. Não coloque o seu amor no passado, filha. Não fique, por favor, como quem está sem promessas. Mas lembre-se, coloque o seu coração na lembrança. É curioso como em Deuteronômio capítulo 6, o Shema, a oração que um judeu fazia 3 vezes ao dia, é iniciada assim: lembra-te, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. O Shema, Deuteronômio 6, é um convite para que não caiamos na amnésia. Crente com amnésia é uma tristeza, porque não desfruta da palavra de Cristo no seu coração. Ele ressuscitou. Ele está conosco. Ele prometeu nos consolar. Ele prometeu enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Essa é a Páscoa. Celebre. Esta é a Páscoa. Relembre as promessas de Jesus para a sua vida e firme nessa palavra a sua própria vida. Jesus é a palavra encarnada. Jesus é a palavra. A sua palavra alimenta o nosso coração. Você está se alimentando do quê? Do negacionismo? Você está se alimentando do quê? Da tristeza? Você está se alimentando do quê? Dos traumas? E da sexta-feira? Não! A Páscoa é para que deixemos de gastar energia com o passado e nos lembremos que hoje, no presente, Jesus está conosco. Os anjos, meio que indignados, ainda assim, com a pergunta por quê, dirigem àquelas mulheres uma oportunidade de pensamento. Por quê? Exige resposta. E quando a resposta é dada, nosso coração, nesse insight de descoberta, ora, meu coração é enganoso, ele quer ficar preso na cesta. Não, a Páscoa não é a sexta, a Páscoa é o domingo. Por favor, lembre-se disso. Não permita concentrar-se na tragédia. E, por favor, cante a palavra. Ele ressuscitou. O túmulo está vazio. A nossa vitória e ressurreição estão garantidas. Por quê? Porque você vai à igreja no domingo. Por quê? Porque você crê em Cristo. Por quê a Páscoa é tão especial? Eu espero que com essas perguntas você redescubra a grande alegria da Páscoa de Jesus. Que Deus abençoe a nossa vida e vamos encher nossos corações destas verdades do Evangelho para a nossa vida. Deus abençoe a vida de cada um de nós. Um abraço.